Em um mundo onde o barulho e a distração parecem dominar cada esquina, há uma voz antiga, uma sabedoria milenar que sussurra sobre os dias em que vivemos. Não é uma voz de especulação, mas de profecia. Uma profecia que muitos ignoram, mas que para aqueles que ousam olhar, revela um mapa claro para o presente e para o futuro. Você já se perguntou se os eventos que desdobram diante dos nossos olhos, os títulos de jornais, as crises globais, as mudanças sociais, não seriam ecos de algo muito maior, de algo que foi predito há milênios? Este é o mistério que desvendaremos hoje. Prepare-se para uma jornada que conectará o passado distante, o presente tumultuado e o futuro iminente, através das palavras do próprio Jesus Cristo. E se você sente que precisa de um guia para navegar por esses tempos complexos, para entender a verdade por trás dos sinais, considere se inscrever em nosso canal, Liama de la Fé. Aqui, as profecias se tornam claras. Há quase 2000 anos, em um monte, com vista para a majestosa cidade de Jerusalém, Jesus Cristo sentou-se com seus discípulos. Eles estavam curiosos, talvez até apreensivos. Acabavam de ouvir Jesus profetizar a destruição do templo, uma estrutura que simbolizava a própria eternidade de Israel. A pergunta era inevitável. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta não era uma pergunta acadêmica ou filosófica. Era um questionamento existencial, vindo de corações que buscavam compreender o desenrolar dos tempos. A resposta de Jesus, registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não foi uma especulação vaga, mas uma descrição vívida e detalhada dos sinais que precederiam o fim de uma era e o início de outra. Um verdadeiro roteiro profético. Vamos mergulhar nos detalhes, como um detetive examinando evidências em uma cena de crime. A primeira coisa que Jesus alertou foi sobre a enganação. Ele disse: "Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Mateus 24:5. É crucial entender que esta não é apenas uma previsão sobre falsos messias literais, mas sobre uma proliferação de enganos espirituais. Pense nos movimentos religiosos que surgem a cada década, nos gurus que prometem iluminação instantânea, nas ideologias que se apresentam como a única verdade, desviando a atenção da verdadeira mensagem de Cristo. Estamos falando de um cenário onde a verdade se torna relativa, onde o discernimento é um luxo raro e onde a busca por um propósito é explorada por aqueles que querem manipular. O panorama espiritual de hoje, com sua miríade de verdades concorrentes, com a ascensão de filosofias que se opõem diretamente aos ensinamentos bíblicos, não é um espelho perturbador dessa profecia? A confusão religiosa e espiritual é um dos pilares do cenário que Jesus descreveu. Em seguida, Jesus prosseguiu, descrevendo um mundo em convulsão. Ele disse: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares." Mateus 24:6-7. Esta é uma lista de eventos que, à primeira vista, podem parecer parte da história humana desde sempre. Guerras, fomes, pestes, terremotos, não são esses elementos intrínsecos à experiência humana? Sim, mas a nuance está na intensidade, na frequência e na escala global desses eventos. A profecia não fala de eventos isolados, mas de uma intensificação, de uma dor de parto, como ele mesmo descreveu em Marcos 13:8. Vamos analisar cada um desses elementos com a lupa da história recente e atual. Guerras e rumores de guerras. Desde o século XX, a humanidade testemunhou as duas maiores guerras mundiais de sua história. Conflitos que redefiniram o mapa geopolítico e a própria natureza da guerra.
E mesmo hoje, enquanto falamos, o mundo está em constante ebulição. Conflitos regionais na Ucrânia, no Oriente Médio, na África, tensões crescentes entre superpotências, a ameaça nuclear sempre pairando. Rumores de guerras são manchetes diárias. A narrativa global é de instabilidade, de incerteza, de uma paz frágil que pode se desfazer a qualquer momento. Não estamos vivendo em uma era onde a guerra, em suas diversas formas, é uma constante ameaça, um pano de fundo para a existência humana. Depois, Jesus mencionou fomes. A fome sempre foi uma tragédia humana, mas o que vemos hoje é uma fome que não é apenas resultado de desastres naturais, mas de conflitos armados, de desequilíbrios econômicos, de cadeias de suprimentos rompidas e, paradoxalmente, de desperdício em outras partes do mundo. Relatórios da ONU e de outras organizações mostram que milhões de pessoas ainda sofrem de insegurança alimentar severa e o número tem crescido em certas regiões. A distribuição desigual de recursos, a exploração de terras, as mudanças climáticas que afetam as colheitas, tudo isso contribui para um cenário de fome que, embora não seja novo, parece adquirir uma dimensão global e uma complexidade sem precedentes. As pestes. Se há um sinal que ressoou de forma inegável nos últimos anos, foi este. A pandemia global de Covid-19 paralisou o mundo, mudou a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos. Mas não foi a única. Antes dela, tivemos o SARS, o H1N1, o Ebola e HIV/AIDS, que continua a ser uma praga. A ciência avançou exponencialmente, mas a capacidade dos patógenos de se adaptarem e de se espalharem rapidamente em um mundo globalizado parece acompanhar esse avanço ou até superá-lo. A facilidade com que as doenças se espalham de um continente para outro em questão de horas é uma realidade que nossos antepassados não poderiam sequer imaginar. As pestes de Jesus não são apenas doenças, mas epidemias de escala global, que afetam a todos, sem distinção de fronteiras. E, finalmente, os terremotos em vários lugares. A atividade sísmica é uma constante na Terra, mas a percepção de que sua frequência e intensidade estão aumentando é sentida por muitos. Cientistas podem debater a estatística exata, mas a realidade é que notícias de terremotos devastadores em diferentes partes do mundo são cada vez mais comuns, com um impacto humano e material imenso. A tecnologia nos permite saber sobre esses eventos em tempo real, conectando-nos à dor e à destruição em escala global. Jesus não parou por aí. Ele descreveu um cenário social e moral que seria um sinal inconfundível. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Esta é uma das profecias mais sombrias e talvez a mais sutil e insidiosa. A iniquidade, a ausência de retidão, a injustiça, a maldade, não apenas se manifesta em crimes violentos, mas em uma deterioração da moralidade e da ética em todas as esferas da sociedade. Pense na corrupção generalizada, na desonestidade que se tornou quase aceitável, na banalização do mal, na perda de empatia. Quando a iniquidade se multiplica, o que acontece? O amor esfria. O amor ao próximo, o amor pela verdade, o amor pela justiça. Vemos isso em divisões sociais cada vez mais profundas, na polarização, na intolerância, na crueldade expressa nas redes sociais, a desumanização do outro. A compaixão parece diminuir, substituída por um individualismo exacerbado e uma indiferença chocante. Estamos testemunhando um esfriamento global do amor, onde a preocupação com o bem-estar alheio é substituída pelo egoísmo e pela busca incessante por prazer e poder. Outro ponto crucial na profecia de Jesus é a perseguição aos seus seguidores. Então vos hão de entregar para serdes afligidos, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus
24:9. A história da Igreja está repleta de mártires, desde os primeiros séculos até os dias de hoje. No entanto, a escala e a natureza da perseguição atual são alarmantes. Em diversas partes do mundo, cristãos são os grupos religiosos mais perseguidos, enfrentando discriminação, violência, prisão e morte por causa de sua fé. Em alguns países, a simples posse de uma Bíblia pode levar à cadeia. Em outros, a conversão ao cristianismo é punida com a morte. E mesmo em sociedades ocidentais, onde a perseguição física é menos comum, há uma crescente hostilidade cultural e legal contra os valores cristãos, uma tentativa de marginalizar e silenciar a voz da fé. A ideia de ser odiado de todas as nações por causa do meu nome não se refere apenas a genocídios, mas a uma aversão crescente e global à mensagem de Cristo e aos que a defendem. Mas no meio de todas essas advertências sombrias, há uma promessa. Um sinal de esperança que também é um marcador do fim dos tempos. Jesus disse: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24:14. Esta é uma profecia notável. Em um mundo onde as fronteiras pareciam intransponíveis, onde a comunicação era lenta e difícil, Jesus previu que sua mensagem alcançaria cada canto da terra. E hoje, o que vemos? A tecnologia moderna, internet, satélites, mídias sociais, permitiu que o Evangelho fosse traduzido para praticamente todos os idiomas, alcançando povos e tribos que antes eram inacessíveis. Missionários e organizações cristãs trabalham incansavelmente para levar a mensagem de Cristo a cada nação. A Bíblia é o livro mais traduzido e distribuído da história. Os recursos digitais permitem que o Evangelho seja compartilhado instantaneamente com bilhões de pessoas. A pregação do Evangelho em todo o mundo não é mais uma aspiração, mas uma realidade em constante expansão. Os sinais que Jesus descreveu não são eventos isolados, mas um conjunto interligado de ocorrências que juntas formam um quadro coerente. É como um quebra-cabeça, onde cada peça se encaixa para revelar a imagem completa. Enganos espirituais, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, o esfriamento do amor e a perseguição aos cristãos. Todos esses elementos não são apenas parte da história, mas estão se manifestando com uma intensidade e uma escala global que nunca antes vimos. E em contrapartida, a pregação do Evangelho, a luz que deve brilhar em meio à escuridão, também está alcançando seu ápice. Que tudo isso significa para nós, hoje? Significa que não estamos vivendo em tempos comuns. Estamos vivendo nos dias que Jesus descreveu. Não é uma questão de sensacionalismo ou de tentar prever a data exata do fim, algo que o próprio Jesus disse que ninguém sabe. Mateus 24:36. Mas é uma questão de discernimento, de estar vigilante, de compreender a seriedade do tempo presente. Jesus nos deu esses sinais não para nos assustar, mas para nos alertar, para nos preparar. Ele nos chamou a vigiar, a estar atentos, a não sermos pegos de surpresa. A urgência dessas profecias não reside no medo, mas na esperança de que, no meio de toda a turbulência, há um plano divino se cumprindo. A esperança de que Jesus voltará como prometeu. E a esperança de que, ao reconhecer os sinais, somos chamados a viver de forma diferente, a amar mais, a pregar o Evangelho com mais fervor, a buscar a justiça e a retidão, a não permitir que o amor esfrie em nossos corações. Os sinais estão acontecendo agora.
Eles não são mais previsões distantes, mas realidades palpáveis que se desenrolam diante dos nossos olhos, nas manchetes dos jornais, nas experiências de nossos vizinhos, em nossas próprias vidas. A questão não é se eles estão acontecendo, mas como você responderá a eles. Você escolherá ignorar ou permitirá que esses sinais despertem sua alma para a verdade e para a urgência do tempo presente? Você sente o chamado para aprofundar seu entendimento das profecias bíblicas, para desvendar os mistérios do fim dos tempos e conectar a palavra de Deus com os eventos atuais. Então você encontrou o seu lugar. Em nosso canal Liama de La Fé, nos dedicamos a explorar essas verdades com fidelidade às Escrituras, oferecendo clareza e direção em meio à confusão. Inscreva-se agora, ative as notificações e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade, porque o tempo é curto e a verdade, mais do que nunca, precisa ser conhecida. Vamos aprofundar um pouco mais nessa jornada de discernimento. Pense nas palavras de Jesus em Lucas 20:28, onde ele diz: "Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima." Essa não é uma mensagem de desespero, mas de esperança robusta. É um chamado à ação, a uma postura de vigilância ativa, não passiva. Não se trata de esperar sentado pelo fim, mas de viver cada dia com a consciência de que cada momento conta, cada escolha tem peso eterno. Muitos, ao longo da história, tentaram decifrar o tempo do fim. Alguns caíram na armadilha do sensacionalismo, outros no desânimo. Mas a abordagem de Jesus é diferente. Ele nos dá sinais claros, como balizas em um caminho escuro, para que não tropecemos. Ele não quer que sejamos ignorantes a respeito dos tempos. 1 Tessalonicenses 5:4. Pelo contrário, ele anseia que sejamos sábios, prudentes, como aquelas virgens com óleo em suas lâmpadas, prontas para a chegada do noivo. Mateus 25:1-13. Consideremos, por exemplo, a intensificação das catástrofes naturais. Terremotos, tsunamis, inundações, incêndios florestais de proporções nunca antes vistas. A ciência pode oferecer explicações geológicas e climáticas, e essas são válidas em seu próprio campo. Mas a Bíblia nos oferece uma lente adicional, uma perspectiva espiritual que nos ajuda a ver além da superfície. Jesus falou de terremotos em vários lugares e de fomes e pestes. Mateus 24:7. Não são eventos isolados, mas uma série de ocorrências que se intensificam, como as dores de parto de uma mulher. Quanto mais próximas do nascimento, mais frequentes e mais fortes se tornam. E o que dizer da apostasia, o esfriamento do amor e a proliferação de falsos ensinamentos? Paulo adverte em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não estamos presenciando isso hoje. A relativização da verdade, a busca por uma espiritualidade sem compromisso, a popularização de doutrinas que massageiam o ego em vez de confrontar o pecado. Muitos preferem ouvir o que lhes agrada, em vez do que é biblicamente correto. Isso é um sinal potente de que o tempo está se encurtando. Mas a profecia não é apenas sobre desastres e declínio moral. É também sobre a ascensão da pregação do Evangelho. Mateus 24:14 declara: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e só então virá o fim." Nunca na história da humanidade o Evangelho foi tão acessível, tão difundido. Através da internet, das mídias sociais, da tradução da Bíblia para milhares de idiomas, a mensagem de Cristo está alcançando os confins da terra. Comunidades remotas, que antes eram inacessíveis, agora recebem a palavra de Deus
por meio de tecnologias inovadoras. Isso não é uma coincidência, é o cumprimento de uma promessa divina, um sinal de que a colheita está madura. A interconexão global, que muitos veem como um avanço puramente tecnológico, também serve aos propósitos proféticos. A capacidade de comunicação instantânea, a formação de blocos econômicos e políticos transnacionais, a uniformização de certas culturas e ideologias, tudo isso cria um cenário propício para o cumprimento de profecias que antes pareciam impossíveis. A globalização não é apenas um termo econômico. Ela tem implicações espirituais profundas, preparando o palco para eventos que a Bíblia descreve em detalhes. Diante de tudo isso, surge uma questão crucial. Qual é a nossa responsabilidade individual? Os sinais estão por toda parte. Se a urgência é palpável, como devemos viver? A resposta não é o pânico, mas a santificação. Uma vez que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam uma vida santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 11 e 12. Apresentar-se irrepreensível, sem mancha, é o chamado. Isso significa cultivar um relacionamento íntimo com Deus, buscar a sua face em oração, estudar a sua palavra com diligência e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Significa também compartilhar a esperança que temos. Se você crê que Jesus está voltando, você não pode ficar calado. O evangelismo não é apenas uma opção, é um imperativo. Há almas perdidas que precisam ouvir a mensagem de salvação antes que seja tarde demais. A indiferença é um luxo que não podemos nos permitir. Falar de Jesus, testemunhar sobre o seu amor e sacrifício, viver uma vida que glorifique a Ele, essas são as nossas prioridades em tempos como estes. E o que dizer da justiça social e do cuidado com o próximo? Jesus nos ensinou a amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em um mundo onde a iniquidade se multiplica e o amor de muitos esfria, a igreja é chamada a ser um farol de compaixão e justiça. Alimentar o faminto, vestir o nu, visitar o preso, acolher o estrangeiro, essas são as marcas de um verdadeiro seguidor de Cristo. Mateus 25, 31. 46. Não podemos nos fechar em nossas bolhas de conforto enquanto o mundo ao nosso redor grita por ajuda. A fé sem obras é morta, e nossas obras de amor e serviço são um testemunho poderoso da realidade do reino de Deus que está por vir. A verdade é que as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos não são um roteiro para o desespero, mas um convite à esperança e à ação. Elas nos chamam a despertar, a sacudir a poeira da complacência e a viver com um senso renovado de propósito e urgência. O Liama de la Fé existe para ser um guia nessa jornada, um farol que aponta para as Escrituras em meio à tempestade de informações e desinformação. Convidamos você, mais uma vez, a se juntar a nós, a explorar as profundezas da Palavra de Deus e a se equipar para os dias que virão. Porque não se trata de saber quando Ele virá, mas de estar pronto quando Ele vier. E essa prontidão começa com conhecimento, fé e uma vida entregue ao seu propósito. O relógio profético está correndo. Os sinais se intensificam. A pergunta não é mais se, mas quão rápido, e a sua resposta a essa realidade moldará não apenas o seu futuro, mas também o de muitos que você pode influenciar.